Comenta todos com a paz do Senhor. Vamos para o segundo vídeo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Foi o nome que eles receberam, o nome caldeus, né? Uma nova identidade ali dos caldeus. Acho que o nome deles verdadeiro é Ananias, Azarias e Misael, né? Então vamos ler. Nós paramos aonde? No capítulo 3, versículo 18 de Daniel. E se não serviremos aos teus deuses, né? Adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Embora aqueles homens fiéis soubessem que Deus podia livrá-los, versículo 17, também estava ciente de que o Senhor poderia escolher não fazê-lo, né? Então eles tinham ciência que Deus podia livrar ou também não podia, né? Então eles tinham essa consciência, né? Mas que a fé deles, né? A fé em Deus nem sempre se traduz em vitória em todas as circunstâncias. Hebreus 11, 32 ao versículo 39, né? Para aqueles rapazes, o resultado era irrelevante, né? Porém que o Senhor estava em jogo e não era o poder de Deus ou a vida deles, mas a fé e a obediência em servir ao Senhor, não importando o preço a ser pago. Então quer dizer que o que valia ali era a fé deles, né? Fé deles em Deus, em meio às circunstâncias, tanto a favor ou a contra. Mesmo assim eles continuaram com a fé deles, né? Então, assim como Deus podia livrar, Deus também podia não livrar, né? Então a gente vê aqui em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32 ao 39, fala de vários irmãos e cristãos que não tiveram essa mesma chance, essa mesma oportunidade, e que Deus não livrou, né? Morreram. Então, até mesmo o apóstolo Paulo, Pedro, foram mortos, né? Foram mortos ali. Então, foram executados, né? E Deus não livrou. Então, e eles eram fiéis também a Deus. Então, isso não indica que nem sempre Deus vai livrar a gente, né? Pode ser que algo um dia aconteça com a gente. A gente também está submisso. Está submisso a um dia morrer, um dia partir daqui da terra. Enfim, todos nós temos que morrer um dia. Ninguém vai virar pedra aqui na terra, né? Então, no capítulo 3, ao versículo 19 ao 20, os homens mais fortes estavam no seu exército, e nem eram os guardas-costas particulares de Nabucodonosor. Os homens mais fortes que estavam no seu exército eram os guardas-costas particulares de Nabucodonosor, os guardas reais, né? Então, os guardas que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego eram os mais fortes, era do exército, era os guarda-costas particulares de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, era os guarda-costas particulares do rei Nabucodonosor. Então eram os mais fortes, os mais valentes e os mais, vamos dizer, mais maldosos, né? Os mais maldosos. Então, no capítulo 3, versículo 21, vamos ler aqui: atados com suas vestes, atados com suas vestes, né? Os criminosos geralmente eram despidos antes da execução. Quer dizer que as pessoas que eram condenadas naquela época, eles perdiam suas vestes. Até Jesus, quando foi morto, tiraram as vestes deles. Então, naquela época, os atos mais cruéis que tinham as pessoas que eram condenadas por desacatar um rei, uma autoridade, enfim, eram tiradas as suas vestes. E já no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, as vestes deles não foram tiradas. Não foram tiradas as vestes de Sadraque e Abednego. Agora, por quê? É uma pergunta. Por quê? É uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que fica no ar. Por quê? Vamos ver aqui. O fato de os jovens judeus estarem com traje completo
Eles estavam com estágio completo, quer dizer, do mesmo jeito que eles foram encontrados, eles foram jogados no fogo, na fornalha, do jeito que estava, né? Não tiraram veste nenhuma deles. Agora por quê? Ó, capas, calções e chapéus indica que a ordem do rei foram cumpridas com muita pressa, com muita pressa. Foi muito rápido, ou na mesma hora, Então isso que significa que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no mesmo instante que eles foram pegos, eles já foram lançados. Na hora que o rei ficou sabendo que eles não adoraram a imagem, não se prostraram diante das imagens, não consagraram a imagem, aí eles pegaram e jogaram eles no mesmo instante no fogo, na mesma hora. Então, do jeito que os soldados pegaram eles, jogou no fogo. Não deu tempo para nada, entendeu? Então eles já estavam preparados, Por isso que o cristão tem que estar preparado a todo instante, porque a gente não sabe a hora, não sabe o momento, e que a gente vai partir, que a gente vai morrer, que a gente vai partir dessa para melhor, que nem dizem. Partir dessa para melhor. Então a gente não sabe o dia, então o cristão tem que estar preparado. Se ele não tivesse preparado, Deus não ia salvar eles, né? Então indica que eles já estavam preparados, mentalmente, fisicamente, para aquela ocasião. Então eles já sabiam que iam ser condenados à morte. Então eles não estavam se preparando, eles já estavam preparados, né? Porque foi muito rápido. Ó, no capítulo 3, versículo 22, a chama do fogo matou aqueles homens. O preço da ira de Nabucodonosor foi a perda de auxiliares capazes. Então a gente vê que os soldados que era de confiança, de particular de Nabucodonosor, morreram na hora. Esse foi o preço da ira dele, né? Botou em vida os seus próprios soldados, os seus próprios guardas-costas reais, os seus próprios homens de confiança, né? Eram os homens de confiança dele. Então ele perdeu ali uns auxiliares deles que era fiel, era de confiança, né? No capítulo 3, versículo 23 e versículo 25, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. As construções da Babilônia exigiam um grande número de tijolos e portanto os fornos eram grandes o suficiente para que pessoas caminhassem dentro deles. O fogo queimou as cordas que prendiam os jovens judeus. O fogo queimou a corda, né, que prendia os jovens judeus, mas não matou eles, né? Versículo 21. Mas não causou lesão a nenhum deles, né? Não causou lesão a nenhum deles. Quer dizer, nenhum deles receberam dano algum, né, do fogo. Então a gente vê aqui que ele viu, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Então a ver aqui que os fornos naquela época eram construídos, que dava até das pessoas andarem dentro, caminharem dentro. Era um forno grande, né? Uma estrutura grande. E a gente vê aqui no capítulo 3, versículo 26 ao 27, né? O fogo não tinha tido poder algum. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego os salvara totalmente, de modo que a não existia em seus corpos a menor evidência de terem sido colocados em perigo. A salvação oferecida pelo Senhor é tão eficiente e completa que não preserva nada de nossa antiga condição, né? Então a gente vê que é tão eficiente o livramento de Deus e completa que não preserva nada de nossa antiga condição, né? No capítulo 3, versículo 28 ao 30, não há outro Deus. As culturas pagãs não negavam a existência de outro Deus.
mesmo os deuses de outros povos, né? Quer dizer que a cultura naquela época ela não negava Deus algum, né? A existência de Deus. Então eles acreditavam em vários deuses, por isso que se refere a deuses, né? Que existia vários deuses. Então eles acreditavam que existiam outros deuses além do deles, né? Além do deles. Então aqui a gente vê que Deus aqui livrou os servos dele, né? Nabucodonosor simplesmente declarou que o Senhor dos judeus era uma divindade capaz de libertar pessoas, e o rei proibiu que qualquer indivíduo desprezasse tal Deus, Então o Nabucodonosor ele reconheceu a divindade, né? Ele reconheceu Deus, mas isso não quer dizer que ele se converteu, que ele virou um cristão, virou um judeu fanático, né? Não, né? Isso não quer dizer isso, ele apenas reconheceu Deus como o dominador, como o Deus que livra, que salva. Então, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, esses versículos trazem uma programação real de Nabucodonosor com relação ao Deus de Israel, no qual o rei celebra que o Senhor havia feito por ele, e elogia seu poder e seu domínio universal. Então ele reconhece, o rei celebra o que Deus havia feito por ele e elogia seu poder e seu domínio universal, né? Seu domínio universal. Então a gente vê aqui, né, o poder de Deus e o que o rei reconheceu a grandeza de Deus, mas isso não indica que ele se converteu, né? Não fala isso, né? Até porque na época do Antigo Testamento todo mundo sabia que o Deus de Israel era um Deus poderoso, pela história de Moisés, da arca, da arca da aliança, como Deus tirou o povo do Egito. Então todas as outras nações elas sabiam que o Deus de Israel era muito poderoso, muito forte. Então eles tinham essa consciência, né, de que o Deus de Israel era um Deus de respeito, de coisa. Mesmo pelo passado glorioso que o povo judeu teve na época do Egito, no deserto, enfim, né, onde as vestes, as roupas não se acabavam, não envelheciam, não estragava, enfim, o modo como Deus alimentava o povo, sustentava o povo no deserto durante 40 anos, né? O povo ali sem trabalhar, sem nada, então, e Deus sustentando eles com sua mão forte, com seu poder, amém? Então todos eles sabiam, todos os reinos do mundo, na época de Jesus, sabiam que Deus era o maior, né? Era o mais poderoso de todos os deuses do Antigo Testamento, né? Então, é como hoje todo mundo sabe que Deus é o Deus mais poderoso que criou o céu, que criou a terra, amém? Então esse é a segunda parte do vídeo, né? É a segunda parte do vídeo. No terceiro eu irei falar mais. Eu irei falar sobre o Deus triuno e também irei falar sobre a teofania. O que é isso? Teofania. No próximo vídeo eu vou falar sobre teofania, né? Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.